Mas, querida igreja, temos lido um trecho na palavra do Senhor nosso Deus, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, uma das epístolas do apóstolo Paulo, que ele escreveu para a cristandade. O apóstolo Paulo, doutor do gentio, apóstolo do gentio, apóstolo Paulo, um dos maiores teólogos do cristianismo, apóstolo Paulo, que recebeu como nenhum outro apóstolo, apesar de Pedro, Tiago, João, André terem andado com Jesus, mas eles não receberam a profunda revelação que o apóstolo Paulo recebeu da parte de Deus. E Paulo e Pedro, pelo que nós sabemos, nunca perseguiu a igreja, muito menos João ou André. Paulo que seguiu, mas é Deus quem escolhe, oh glória. Se fosse perguntar para mim, Paulo, não. Vamos escolher Pedro, João, escolha André, Tiago, está juntinho do Senhor Jesus, mas Paulo não. Mas é Deus quem escolhe, ô glória, ô glória, ô glória no nome de Jesus. Então, portanto, amadureça no tempo de Deus, para ser escolhido por Deus, como Paulo foi escolhido, ô glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, esta carta de Romano é uma profunda lição sobre o que vem a ser cristianismo e principalmente justificação pela fé. E um dos seus capítulos, Paulo diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Queridos irmãos, querida igreja de Jesus aqui em Sapucaia, eu quero me apegar primeiramente ao versículo número 2, onde o apóstolo Paulo, inspirado, orientado, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele identifica três grandes leis, louvado seja o nome de Jesus, que foi instituída, duas por Deus e a outra pelo inimigo das nossas almas. A primeira, a lei do Espírito de vida, embora esteja em segundo lugar aqui no texto, mas Deus primeiramente, aleluia, instituiu a lei do Espírito e vida. E aonde aconteceu isto, pastor Irineu? Lá no jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, estava criando não apenas Adão e Eva, presbítero Tintilo, mas estava criando toda a humanidade que estava nos lombos de Adão, assim como Levi estava nos lombos de Abraão, que deu dízimo ao rei de Salém, ao rei de paz. Portanto, ali Deus instituiu a lei do Espírito de vida, porque Adão conversava, adorava, tinha comunhão livremente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Por quê? Porque o homem, quando Deus criou e deu a ele leis, e a primeira lei foi essa do Espírito e de vida. Mas, louvado seja o nome de Jesus, Adão e Eva não quiseram obedecer, seguir, nortear a sua vida pela lei do Espírito de vida. Louvado seja o nome de Jesus. Os que estão aqui nesta noite, os que estão aqui adorando em Sapucaia, aleluia, é porque disseram para Deus: Senhor, eu quero ser guiado, pautado, norteado pela lei do Espírito de vida. Adão não quis, Eva também não, aleluia, mas eu quis, eu quero e vou querer pelo resto da minha vida. Porque eu não quero, Senhor, aleluia, diga no seu coração, ser expulso da tua presença, como expulsos foram Adão e Eva, que andavam em espírito e em verdade, aleluia, que andavam em espírito e vida, como diz Eliú no seu grande discurso, capítulo 33, verso 4 de Jó: o Espírito de Deus me fez, e o fogo do Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito do Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, aleluia, deu fôlego de vida espiritual à igreja aqui em Sapucaia. Oh, glória! Aleluia!
Mas o inimigo na nossa alma instituiu a segunda lei, a lei do pecado. E quando aconteceu essa instituição, também ali no Jardim do Éden, no capítulo 3, louvado seja o nome de Jesus, de Gênesis, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 3 de Gênesis, quando eles foi lá questionar, e foi questionar a mulher, e foi questionar aquela ordem que Deus tinha dado, para que eles não comessem, podiam livremente, lei do Espírito de vida, aleluia, de toda a árvore que tinha no jardim, mas uma, eles não poderiam comer, a árvore da ciência do bem e do mal. Louvado seja o nome de Jesus. E o inimigo no capítulo 3 foi assim que Deus disse? Não, Deus falou assim, porque no dia que vocês comerem desta árvore, vocês serão igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. É a chamada fake news do inferno, viu? Tem muita fake news do inferno por aí afora, viu? Ele enganou, misturou a mentira, a meia verdade com mentira, e eles caíram, aleluia. Mas nessa noite, diga para Jesus: Jesus, guarda a minha alma, guarda o meu coração, para que eu não seja arrastado, capturado pelas fake news do inferno. Glória! Fake news é um tema atual, viu? E os crentes têm que ter muito cuidado, porque tem muita gente capturada, misericórdia, pela fake news do inferno, porque foi assim que Satanás fez. Ele pegou uma mentira, elaborou, conquistou a simpatia, a atenção de Eva, e ela começou logo dizendo que era agradável aos olhos dela aquele fruto. Tenha cuidado quando você olha, viu? Tenha cuidado quando você observa, porque enquanto você observa que não é da graça de Deus, o diabo está observando você, mas o Espírito, aleluia, de vida, nessa noite, que instituiu a lei, que te libertou do jugo de Satanás, diz para você nessa noite: ouça tão somente a minha voz. E quando eles deram ouvido aquele instituidor daquela lei do pecado, aconteceu exatamente aquilo que Deus disse que aconteceria. Deus disse, aleluia, para ambos: no dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão, aleluia, e morreram na presença de Deus. E há muito crente, pastor Erivan, eu tenho que dizer nesta noite, Deus está lá colocando no meu coração, e eu vou entregar, oh glória. Tem muito crente morrendo, tem muito crente, aleluia, morto espiritualmente, porque exatamente está dando ouvido à lei de Satanás, à lei do pecado, que um dia o escravizou, aleluia, um dia o Espírito de vida o libertou, mas ele está dando ouvido novamente ao inimigo. Mas nesta noite Deus está dizendo: ouça, única, tão somente a voz do meu Espírito de vida. E quando eles ouviram aquela voz, eles experimentaram a morte, e eles morreram. E a consequência daquela morte espiritual, que significa separação do Espírito de Deus, o Espírito do Todo-Poderoso que os havia criado, o Espírito do Todo-Poderoso que os havia dado fôlego de vida. Eles foram expulsos do jardim, e a expulsão foi tão séria que Deus colocou um querubim com uma espada flamejante para que eles nunca mais adentrassem ao jardim do Éden. Louvado seja o nome de Jesus. Mas nesta noite Deus está dizendo para a sua igreja, aleluia, que não há mais espada flamejante rodeando você, mas é os anjos de Deus que acampam a seu redor daquele que os tem e os livra. Se você não der ouvido ao inimigo que instituiu a lei do pecado, Romanos 6:23,
O salário do pecado é a morte. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o nosso irmão, louvado seja o nome de Jesus, Paulo, levou uma mensagem alvissareira para aqueles irmãos romanos, dizendo, portanto, aleluia, nenhuma condenação há. Mas não é para todo mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Não é para qualquer um. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele continua dizendo, para os que estão em Cristo Jesus. A igreja em Sapucaí aqui está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, nunca abandone Jesus. Não faça como Judas, que abandonou Jesus, traiu Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Há muito crente vendendo Jesus por menos do que? Aleluia. Aleluia. Então o Espírito de Deus, aleluia, fala para a sua vida nessa noite. Bendito é o nome de Jesus, que só não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. E quando eu era novo convertido, missionária Tânia, pastor, ele foi, eu fiquei. Novo convertido é curioso. Quando ele lê um texto que ele não compreende, ele fica logo aperreado. E eu dizia, eu pensava que essa é a minha carne aqui. Eu digo que não anda na carne, Jesus, mas eu estou vivo. Eu tenho que andar com meu pé, com a minha mão, com meus olhos. Mas tem que ler a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Olha aqui a casa de papai do céu. Como disse o salmista, uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na minha vida, aleluia, na casa do Senhor, para aprender o seu templo e contemplar a sua formosura. Há muito crente, aleluia, fazendo coisa que não deve vender Jesus por nada, porque não quer estar aqui na casa de Deus, aprendendo a palavra de Deus. Essa carne que Paulo tanto se refere, não apenas aqui na carta aos Romanos, mas em outras epístolas que ele escreveu, é a natureza decaída, natureza humana, afastada de Deus, separada de Deus. Aleluia, todos os pecadores que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, estão portanto andando segundo a carne. Mas o apóstolo Paulo, nesta epístola, ao escrever para estes romanos, louvado seja o nome de Jesus, ele está primeiro fazendo uma declaração para quem estava andando no Espírito. Mas se ele, louvado seja o nome de Jesus, pastor Severino, está falando aqui em carne, é porque ali na igreja de Romanos tinha alguém entrando na carne. Eita, Jesus querido. Pastor Irineu, o culto aqui é de família, de pregação. Jesus, eu quero ouvir a tua pregação da tua palavra. O que o Senhor mandar do céu eu recebo. Aleluia, porque tem crente lá fora que está escolhendo aquilo que é bênção. Ele pula, ele canta, ele alegra, ele rodeia. Mas quando vem sarrafo do céu, ele pega a Bíblia e vai embora. Mas nesta noite fique, nesta noite de glória, nesta noite se alegra. Aleluia. Sobre clafore de Maria. Por quê? Porque você foi liberto pelo Espírito de vida. E quem foi liberto pelo Espírito de vida tem que andar pelo Espírito e não pela carne, e não pela sua natureza decaída, que ela não está de todo morta. Se não fosse assim, pastor Severino, nós não teríamos tentações. Por quê? Porque a nossa natureza, ela está subjugada no poder do Espírito de Deus. Por isso que os que andam pelo Espírito não andam na carne, porque o poder do Espírito Santo subjuga este poder do pecado, este poder dessa natureza decaída, este poder da carne. Louvado seja o nome de Jesus. Não deixa de jeito nenhum ela, bendito é o nome de Jesus, ressurgir, florescer, porque você está andando no Espírito. Mas no dia em que você não vigiar, no dia em que você não orar, louvado seja o nome de Jesus, saiba que essa carne, essa sua natureza decaída pode lhe pregar uma peça, e uma peça muito desagradável. Pegou essa peça em Pedro, não foi assim? Pedro disse que de maneira nenhuma negaria Jesus. Falou pela carne.
Mas veja que o mesmo Pedro que falou pela carne, foi o mesmo Pedro que também falou pelo Espírito. Quando perguntado, que dizem os homens que eu sou? Isaías, Jeremias, e tu, Pedro? Tu és o Cristo do Deus vivo. E Jesus disse que eu falasse pelo Espírito, oh glória a Deus, que falando pelo Espírito de Deus, que não deixa a minha e a tua carne reinar. Começa de mim, viu? O pastor Igor tem que ter cuidado para não entrar na carne, porque, irmão, eu nunca vi tanta facilidade para a carne, era um trabalho tão grande para sair dela. Misericórdia, Deus. Maravilhoso. Um crente lá no interior, antigamente, irmão, não sei qual está correndo, mas permita-me rapidamente contar essa experiência. Antigamente, épocas 50, 60, quem sabe 70, no interior de Pernambuco, os crentes eram apedrejados, chamados de bode rouco, canela de fogo, mandava acabar o culto, às vezes na pedrada e na bala. Aí um certo sandou, homem brabo, com um revólver, lá acabar o culto, e o homem estava pronto para meter bala, mas na hora que o pregador, louvado seja o nome de Jesus, que não era um teólogo formado, mas era um teólogo formado em genealogia, ou seja, no joelho, na palavra de Deus. Quando aquele homem começou a pregar, aquele brabo foi se desmanchando, aquele brabo foi chorando, e entregou o revólver, se entregou para Jesus naquele dia. E no outro dia já estava no culto, o outro brabo. E o outro brabo chegou lá, só que esse brabo convertido conhecia o outro brabo que estava na carne ainda. E ele chegou lá, um cara feio, mostrando o revólver, e o brabo já tinha se convertido para Jesus. Chegou perto do outro e disse, fez uma oração bem grande, bem alta, para ele ouvir: Jesus, olha, Jesus, me ajude, porque se eu entrar na carne, eu vou pegar esse homem, vou apertar o pescoço dele, vou dar tanta pacada nele que ele vai até o caminho de casa. Quando eu abri os olhos, não tinha caído, tinha saído, tinha ido embora. Aleluia. Mas ele não entrou na carne, ele orou, pediu graça. E tem crente que entra na carne, não ora, não pede. Aleluia, entrou e não quer sair. Mas nessa noite, Deus está dizendo: saia da carne. Porque só quem anda no Espírito é que não há condenação. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não poderia deixar de falar a terceira vez. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus, que foi a lei que Deus instituiu ali no Monte Sinai, no Monte Horebe, para o povo de Israel, mas não só para o povo de Israel. Ele instituiu para toda a humanidade, para que através da lei, bendito é o nome de Jesus, que não foi instituída por Deus para salvar o pecador, mas foi instituído por Deus para santificar o pecador e aproximá-lo de Deus temporariamente, até que o sacrifício, aleluia, eterno, perfeito, vitalício, fosse realizado, aleluia, na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o próprio Paulo, usado pelo Espírito de Deus, ele diz: porquanto que era impossível a lei dos que estavam enferma pela carne, pela natureza humana. E é tão verdade que aqueles homens que receberam ali das mãos de Moisés, aleluia, tão logo Moisés recebeu aquelas tábuas de pedra, o povo estava lá fogueando, estava lá idolatrando, e deu um trabalho muito grande para Moisés durante os 40 anos, e muitos deles por causa daquilo não entraram na terra prometida. Aleluia, mostrando-nos que quem andar pela carne, viver pela carne, não vai entrar na Canaã celestial. Aí você agora vai perguntar: que lei você quer reger a sua vida? Pela lei do pecado e da morte? Aleluia! Pela lei de Moisés, que é passado, sobre o meio futuro, ou pela lei do Espírito de vida? Aleluia, diga nessa noite: Jesus, eu desejo, me ajude, bendito é o nome de Jesus. Esse mesmo capítulo 8, 26 de Romano, o mesmo Espírito Santo, Paulo diz que o Espírito Santo ajuda na nossa fraqueza, a fraqueza da nossa carne. Nessa noite diga para o Senhor, nosso Deus, nosso Pai: Senhor, em nome de Jesus, pelo teu Espírito Santo, me ajude nas minhas fraquezas, porque eu não quero andar segundo a carne, eu quero andar segundo a lei do Espírito e
de vida. E Jesus quer dar vida com abundância, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. E ele faz uma declaração muito séria nos últimos versículos que nós lemos da leitura: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus nessa noite? Aleluia, levante sua mão. Aleluia, eu quero, Jesus, agradar-te. Aleluia, de todo o meu coração. Então, portanto, igreja querida de Sapucaia, ande pelo Espírito, porque quem andar pela carne não tem a menor possibilidade de, aleluia, agradar a Deus. Mas nessa noite, Deus abriu as portas do céu da palavra para falar para você e para mim, que deseja, que quer que eu e você andamos segundo o seu Espírito. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas para encerrar a mensagem, eu quero perguntar se nesta noite, aqui no recinto, tem alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. E eu seguramente posso dizer, baseado em toda a Bíblia, respaldado neste versículo, nessa escritura que acabei de ler, aleluia, que você está regido, pautado, dirigido por uma dessas três leis. E não é a lei de Moisés, não é a lei do Espírito de vida, é a lei do pecado e da morte, porque você quer fazer, aleluia, segundo a sua natureza decaída, segundo a sua própria vontade. Portanto, nessa noite, Deus te convida para você ser regido pela lei que Ele instituiu lá no Calvário, aleluia, em Cristo Jesus nosso Senhor, quer libertar você do pecado e da morte. Eu quero perguntar nessa noite, quem quer nessa noite Jesus como Salvador? Quem quer nessa noite ser libertado? Aleluia, se ninguém quer, eu vou continuar querendo, Jesus. Aleluia, essa igreja vai continuar querendo. Jesus, nós te queremos, nós queremos andar com o teu Espírito, e nunca mais, no teu nome, nunca mais dá lugar a carne. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.